Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Gama. Hoje, pessoal, a gente vai estar estudando sobre números inteiros na reta numérica. E além disso, sequências. Mas vamos começar aqui com números inteiros na reta numérica. É o seguinte, pessoal, números inteiros, a gente viu na primeira aula que eles são compostos pelos números positivos, o zero e os números negativos. Então, quando eu apresento aqui para vocês esse quadro, ó, veja no quadro a seguir a média para as temperaturas máximas e mínimas de algumas cidades na região sul durante o mês de 2017, de julho de 2017. Observe aqui que apresenta alguns números negativos. Isso aqui é para falar que essas temperaturas são negativas, né? São abaixo de zero. E aí, como que eu representaria essas temperaturas numa reta numérica? É da seguinte forma, eu vou explicar aqui para vocês. A reta numérica eu construo uma linha. Na minha ponta direita eu coloco uma seta representando que a reta numérica ela cresce sempre para a direita. Vou marcar o zero no meio, porque é a minha origem. Do zero para a direita, olha os números positivos crescendo. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Voltando, eu tenho os números negativos também, no caso diminuindo. Então, o menos 1 é um número negativo maior que o menos 2. Por aí vai. Menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, quanto mais um número está para a direita, maior ele é. Então, mesmo que pareça que não, o menos 7 ele é menor que o menos 1, porque ele está mais à esquerda do que o menos 1. Então, nesse tipo de conteúdo, eu tenho que pensar sempre o seguinte. Quanto mais para a direita o número está, maior ele é. Então, o 8 é maior que o 7, porque ele está mais para a direita. O 4 é maior do que o 3, porque ele está mais para a direita. O 1 é maior que o 0. O 0 é maior que o menos 1 maior que o menos 2, e por aí vai. Então, é dessa forma aqui que eu represento uma reta numérica, certo? Vamos descer mais um pouco, aqui tem alguns exercícios. Agora vamos comparar esses números inteiros utilizando a reta numérica. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Vamos escrever aqui quem são os antecessores e os sucessores de cada um dos números. Então, olha só, quem que é o antecessor de 1? Quem vem antes do 1? O 0. Quem vem depois, o sucessor? O 2. Quem vem antes do 0? Menos 1. Quem vem antes do 0? Quem vem depois do 0? 1. Quem vem antes do menos 4? Menos 5. Quem vem depois do menos 4? Menos 3. Quem vem antes do menos 6? Menos 7. Quem vem depois do menos 6? Todos esses números que eu coloquei, eu penso na reta numérica para responder isso aqui. Além disso, o que eu queria lembrar para vocês? Que quando eu tenho esses números inteiros, sempre quem vem depois é maior do que quem vem antes. Então, o sucessor é maior do que o número inteiro. O 7 é maior que o 6, o 2 é maior que o 1, o menos 5 é maior que o menos 6. Você fala assim, professor, mas como que o menos 5 é maior que o menos 6, sendo que 6 é maior do que 5? É porque aqui a gente está pensando na ideia de números negativos. Quanto menor o número negativo, maior ele é, tá bom? E aqui os números inteiros são todos maiores que seus antecessores. Vamos continuar aqui. Então, olha o que ele fala. Para comparar números inteiros positivos na reta numérica, acompanhe a situação a seguir que mostra a distância entre alguns estabelecimentos em uma avenida. Então, tem a prefeitura, casa do Bruno, ó. Exercício pensado em mim. Casa do Bruno, posto de combustível e por aí vai. E ele fala aqui, ó. Considerando que as marcas da semi-reta representam intervalos de mesmo tamanho, ou seja, cada tracinho, cada vez que eu saio de um tracinho, chego em outro tracinho, eu estou andando o mesmo tanto. Aí ele fala assim, letra A, qual a distância entre a prefeitura e o centro comercial? Então aqui é 0. Aí, pessoal, pulou 2 tracinhos, chegou no 300. Quer dizer que aqui é justamente a metade entre o 0 e o 300. A metade entre o 0 e o 300 é o próprio 150. Né? Vamos tirar isso aqui. Apanhando aqui, gente, a tecnologia. Tirado ali. Então aqui eu tenho ó, o 150, tá? Entre 0 e 300. Quem seria o próximo? 300 mais 150, 450. 450 mais 150, 600. 600 mais 150, 750. Mais 150, 900. 900 mais 150, 1050. Legal, né, gente? Muito legal. Considerando que as marcas da semi-reta representam intervalos de mesma distância, qual a distância entre a prefeitura e o centro comercial? Aqui agora que a gente já fez, né? O centro comercial está bem aqui, ó.
Então, a prefeitura está no ponto 0, o centro comercial está no 600, então a distância deles é de 600 metros. Letra B. O hospital está mais próximo do posto de combustível do que da fábrica de chocolates? É uma pergunta. Por quê? Né? Vamos ver? Vamos achar aqui quem que ele está falando. Primeiro ele está falando do hospital. O hospital está mais próximo do posto de combustível. Pessoal, o posto de combustível está a essa distância aqui, ó, do 300 até o 750. É um intervalo de 450, tá? A distância, vamos notar do lado, a distância do hospital até o PH, que é o posto de combustível, é uma distância de 450 metros. E agora ele quer saber a distância do hospital à fábrica de chocolate, que está aqui do ladinho, ó, 750 a 1050. A distância do hospital à fábrica de chocolate é só de 300, né? Então ele pergunta, o hospital está mais próximo do posto de combustível? Não. Por quê? Porque a distância dele é 450 e a outra distância é 300. A gente pode completar aí depois, tá? Vamos continuar aqui. Aí ele pergunta, o ponto que representa a fábrica de chocolates é... Tananã. Então, o ponto que representa a fábrica de chocolates... Qual que é o ponto que representa a fábrica de chocolate, pessoal? A fábrica de chocolate está representada pelo ponto de 1050. Então, vamos anotar aqui, 1050. Opa! E o ponto do centro comercial? O centro comercial está no ponto 600. Vamos anotar isso aqui. O ponto comercial está no ponto 600. Logo, 1050 é maior que 600, tá? Olha a representação da simbologia que eu usei. Usei aqui, ó. Esse símbolo que significa maior que. Considerando os números inteiros representados na reta, pode-se observar que entre dois números inteiros positivos, o maior deles é aquele que está mais afastado do zero. Beleza. Isso aqui para os números positivos. Quanto mais afastado do zero, maior que ele. Agora ele fala aqui, ó, aí ele traz um texto e fala o seguinte, vamos agora representar na reta numérica as temperaturas indicadas no texto. Vamos ler o texto, né, para a gente ver que temperaturas são essas. O texto está falando o seguinte, frio bate recorde em Curitiba e Sul. Ainda terá geada nessa segunda. E ele fala assim, ó, a forte massa de ar frio de origem polar que entrou no Brasil no primeiro fim de semana de agosto de 2019 congelou o sul do Brasil novamente. As temperaturas na madrugada do amanhecer do domingo, 4 de agosto, ficaram ainda mais baixas do que no sábado, como estava previsto. Os três estados voltaram a registrar temperaturas abaixo de zero. A menor temperatura registrada no sul do Brasil foi de 8 graus negativos. Então, a gente já tem uma temperatura que é de 8 graus negativos. Em Urupema, Parque de Exposição, pela mediação de Epagri-Cirã, no governo de Santa Catarina. Esse também foi a menor temperatura oficialmente registrada na passagem dessa nova forte massa polar sobre o Brasil. Então, esse de 8 graus Celsius, gente, é de Urupema. Urupema. No Rio Grande do Sul, a menor temperatura foi de 2 graus negativos. Então, 2 graus negativos. Esse 8 ali, ele é negativo, gente? Foi de 8 graus negativo. Então, vou pôr o menos para representar negativo e 2 para representar negativo. Em Cambará do Sul. Então, essa temperatura aqui foi em Cambará do Sul. Aí ele fala aqui, ó, na letra A. Vamos agora representar na reta numérica as temperaturas indicadas? Bem, a primeira temperatura foi de menos 8. Onde a gente vai pôr menos 8? Ó, 0, menos 1, voltando, né? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Bem na ponta aqui. E a outra temperatura foi menos 2, que está aqui. De acordo com a reportagem, qual das cidades citadas estava com temperatura mais alta? Alguém que estava com a temperatura mais alta. É engraçado a gente falar disso aqui, porque a gente está mexendo em temperaturas frias, né? Mas pensando nessas duas, quem que é a mais quente, a mais alta? Seria a menos 2 graus Celsius, né? Porque menos 2 graus Celsius não está tão frio igual menos 8. Pensando nisso, a gente consegue entender justamente essa relação entre positivo e negativo, né? Que menos 2 ele é maior que menos 8. E é justamente o que ele fala aqui, ó. Considerando os números inteiros representados na reta, pode-se observar que dois números inteiros negativos, o maior dele é aquele que está mais próximo do zero. Quanto mais próximo o número está do zero,
maior ele é. Então, menos 2 está muito mais próximo do zero que o menos 8. Então, menos 2 ele é maior que o menos 8. Beleza, galera? E sempre o número positivo vai ser maior que o número negativo. Pessoal, então eu estou encerrando essa aula de hoje aqui. Comentei com vocês sobre números inteiros na reta numérica e também uma comparação, quem que é maior, quem que é menor, tá bom? Galera, se possível, curta esse vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigado por você ter participado, tá? Valeu demais. Um grande abraço e até a próxima.